Hoje vamos falar sobre um assunto que o pessoal sempre me manda mensagem aqui, sobre cidadania italiana. Semana passada eu até fiz uma live com meu tio, né? Ele contou um pouco como foi o processo dele. O processo dele ele fez um pouco de tempo atrás, né? Faz tempo, e até a gente conseguiu ver um pouco das diferenças, né, que se criaram durante aquele período e do período atual, né? De fazer o requerimento da cidadania. Inclusive, que ele ficou um pouco mais complicado. Então foi muito interessante para a gente ver essas diferenças. Se você não assistiu, depois do fim da live você pode ir lá conferir que está disponível tanto no Insta quanto no YouTube, tá bom? Bom, então vamos lá. Mas o nosso tema hoje é um pouquinho mais específico, ok? A gente vai falar de cidadania italiana mais rápida e mais barata. Hoje eu vou te explicar por que você, falando italiano, você consegue pagar menos para tirar a cidadania. Por que saber falar italiano vai compensar mais para o seu bolso, ok? E também para quem tem pressa, tá? Então vamos lá desenvolver esse tema de hoje. Bom, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre a nacionalidade italiana. Tá, como que na Itália uma pessoa consegue ser italiano? Bom, duas opções. Antes de tudo, vale ressaltar que na Itália não existe o direito de solo. O que é o direito de solo? Por exemplo, nos Estados Unidos, se você nasce nos Estados Unidos, você é americano, certo? Na Itália, não. Nascer na Itália não te dá direito nenhum à nacionalidade italiana, ok? O que é em vigor lá é a questão do iuris sanguinis, ou seja, você ter pai ou mãe italiano no caso, ou algum parente também atrás, mas já vamos falar disso, ok? Temos duas formas de conseguir a cidadania italiana: pelo iuris sanguinis, de ter alguém na sua linha, né, um ascendente que seja italiano, ou por tempo de residência na Itália, ok? Essa questão do tempo de residência na Itália, a gente não vai falar sobre ela hoje, a gente vai falar sobre a questão de conseguir a cidadania pelo iuris sanguinis. Mas só para já tirar a curiosidade de vocês, essa questão de fazer a cidadania por tempo de residência, na Itália demora 10 anos. A gente tem alguns outros países europeus que é um pouco mais rapidinho, né? Pois a Itália não. 10 anos e ainda não é assim, tipo, fiz 10 anos que eu tô morando aqui, já vou pegar. Não, tem algumas leizinhas, algumas regrinhas ainda que giram em torno disso. É um dos países europeus que mais demora a dar a cidadania por questão de residência, tá? Mas fique tranquilo que hoje vamos falar sobre a cidadania pelo iuris sanguinis, ou seja, que é você ter um ascendente italiano, você ter descendência italiana, beleza? E aí, uma galera já me perguntou, mas por que tem tanto brasileiro que consegue realizar a cidadania italiana, né? A gente fica tipo assim, gente, por que tem tanto descendente italiano aqui no Brasil? O que rolou em algum momento que esse pessoal teve direito e também que vieram tantos italianos para cá? Então vamos lá, vou trazer um contexto histórico para vocês entenderem um pouquinho melhor. Antes de mais nada, a gente tem que ter noção que vieram muitos imigrantes italianos para o Brasil. Começaram a vir durante a década de 1870. Aí várias perguntas surgem na mente, né? Por que os italianos vieram para cá? O que eles vieram caçar aqui? E por que eles vieram para o Brasil, né? Por que eles saíram da Itália? Vamos lá, vamos contextualizar tudo isso para tirar as dúvidas. Bom, vamos falar de datas, né? Os primeiros imigrantes italianos que começaram a chegar no Brasil foi na década de 1870. Então, os primeiros navios que vieram trazendo, porque na época navios ainda, assim, né, que traziam o maior número de pessoas, na década de 1970. Porém, foi entre as décadas de 1880 e 1910 que houve o maior fluxo de italianos para o território brasileiro, ok? Principalmente, como a gente sabe, para as regiões sul e sudeste do país, beleza? Mas aí você fica pensando aqui, mas o que italianos queriam fazer aqui no Brasil? O que rolou que eles vieram para cá? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho do contexto que estava na Itália e depois do contexto que estava no Brasil. A Itália passava por uma crise de emprego durante a segunda metade do século XIX, gerada principalmente pela questão da industrialização do país. Também porque a Itália teve um processo de unificação que durou mais de 20 anos. Aí juntou muitas guerras com a questão da industrialização. Grande parte das regiões italianas, principalmente do norte, é baseada na questão do cultivo, do plantio. E essas pessoas perderam espaço por causa da questão da industrialização. As máquinas tomaram o papel de muitas pessoas. E aí, o que aconteceu? O alto crescimento populacional não acompanhou o crescimento econômico do país.
pela geração de novos empregos, fazendo com que muitos italianos optassem pela vida em outro país. Ou seja, aconteceram inúmeras guerras. Aí o pessoal gastou dinheiro, o pessoal foi para a guerra, muita pobreza, muita luta. Aí depois chega a industrialização, a galera perde emprego também. Ou seja, os italianos estavam numa situação muito difícil lá. Ou assim, ou a gente sai daqui, ou a gente vai passar fome. E aí que começou a surgir essa questão dos italianos terem essa vontade de ir para outro país, né? De fazer uma imigração. Claro, a gente sabe que os italianos eles não vieram só para o Brasil, né? Foram também para a Argentina, para o Uruguai, para vários países da América Latina, também para os Estados Unidos. Mas aqui estamos falando do contexto brasileiro, né? Então a gente tem um país, né? Italianos que estão ali num contexto muito difícil, de não ter emprego, de passar necessidade, geralmente famílias muito grandes, que estavam procurando um lugar para ir. E o que estava acontecendo no Brasil enquanto isso? Se por um lado na Itália tinha muitas pessoas querendo um trabalho, aqui tinha muita gente querendo mão de obra. Mas por quê? Após a abolição da escravatura em 1888, os agricultores optaram pela mão de obra de origem europeia, ao invés de integrarem os ex-escravos no mercado de trabalho. Ou seja, rolou nessa época a galera querendo fazer, né, a população ser mais branca, né? E aí a galera não queria contratar os ex-escravos, entendeu? Que eles preferiam contratar quem era europeu do que os escravos. Ideia nada a ver. Mas beleza, né? Aí o que acontece? Surgiu quem queria emprego com quem queria empregar a gente da Europa, né? Mas aí você pensa, mas como que essa galera ficou sabendo que o Brasil queria e que a Itália também precisava? Os governos, eles, claro, né, entraram num acordo ali, vamos nos ajudar. Porque, assim, para a Itália também era benéfico que saísse um pouco de pessoas de lá, porque quanto menor a população, mais fácil ela de ser administrada, né? E aí, galera, começaram a rolar as propagandas lá na Itália, falando sobre o Brasil, que aqui no Brasil você vai ter tal coisa que vai ser incrível, venha para cá, vou mostrar uma para vocês para a gente analisar. Não, essa é incrível. A propaganda diz assim, ó, propagandazinha daquela época mesmo, tá? Não alterei nada, peguei ela lá do arquivo de imigração italiano. Tá dizendo assim, ó, no título. In America, terre in Brasile per gli italiani. Ou seja, terras no Brasil para os italianos. Aí depois ele fala quando que saem os navios, ó. Navi in partenza tutte le settimane dal porto di Genova. Ou seja, navios saindo todas as semanas do porto de Gênova. Depois, venite a construire i vostri sogni com la família. Venham construir os vossos sonhos com a família. Ou seja, aqui, né, vai ser demais. E embaixo ele dá mais detalhe, presta atenção. Um paese de opportunità, um país de oportunidade. Clima tropicale, in abbondanza, ricchezze minerali, ou seja, clima tropical com muitas abundâncias, riquezas minerais e detalhe, essa parte é melhor. In Brasile potete avere il vostro castello. No Brasil, vocês podem ter o próprio castelo. Il governo da terre ed utensili a tutti. Ou seja, o governo da terras e utensílios, né, para todos. Gente, galera na Itália passando fome, necessidade, sem emprego. Aí você se depara com essa propaganda, esse panfleto dizendo que na Itália tem terra, tem um castelo para você morar e lá você vai viver os sonhos com a sua família. Cara, você fala sério, você não iria? Eu iria na hora. Só que óbvio, né, gente, que quando o pessoal chegou aqui, não era bem essa a realidade, né? Sim, eles estavam dando terras, mas não com castelos, né? O pessoal trabalhou muito quando chegou aqui. Se você tem descendência italiana, provavelmente você até vai saber das histórias que o pessoal conta, que os primeiros a chegarem, eles sofreram muito, porque as terras que eles deram não era terra bonitinha, ai, pronta para fazer o plantio, não. Eram terras que eles tiveram que desmatar, que tiveram que fazer esse terreno virar fértil. Foi um processo muito difícil, ok? Então, esse é o motivo pelo qual tantos imigrantes italianos vieram para o Brasil. E, de consequência, a gente tem, né, todo esse pessoal que é descendente de italiano. E, de consequência, também, novamente, consegue realizar o processo de cidadania pelo Iuris Sanguinis. Só para a gente ter uma noção de números, entre os séculos 19 e 20, cerca de 1,5 milhão de imigrantes italianos vieram residir no Brasil. Aí você imagina,
Toda essa galerinha, cada um casou ou já veio casado e os filhos foram fazendo e aí a árvore genealógica crescendo. Gente, é por isso que a gente tem muita, mas muita mesma descendência italiana aqui no Brasil. Eu acho que assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei chocada. Que, assim, né? Eu cheguei aqui, um monte de gente com sobrenome italiano, eu ficava, caramba, né? Porque lá na Itália a gente não estuda essa parte da história, a gente estuda a parte da imigração, que ocorreu essa imigração, mas não especificamente nos lugares, né, tal, do que rolou. Aí eu cheguei aqui, eu fiquei, caramba, muita gente mesmo. Cara, de umas 10 pessoas que eu conhecia, 5 no mínimo tinham sobrenome italiano. Eu ficava assim, caramba. Bom, seguindo. Quem tem o direito de realizar o processo de cidadania? Beleza, sou descendente de italiano, tenho a descendência. Meu avô, bisavô, é italiano. Como eu sei se eu tenho o direito? Vamos lá. Eu chamo de lei de 1%. A galera também chama. Vou ler para vocês entenderem. Ó, o reconhecimento é baseado no artigo 1º da lei italiana número 91/92, sendo a cidadania italiana passada do ascendente italiano, ou seja, a pessoa que é italiana, né, aos seus descendentes, sem limite de gerações. Ou o que isso significa? Se o seu trisavô foi italiano, se for uma pessoa que você não conhece, mas você sabe que ela era italiana, se você conseguir ligar a documentação dele até a sua, você tem o direito de realizar o processo de cidadania. Ou seja, você tem que provar que você tem 1% de sangue italiano, ok? Ah, Carol, mas é meu tataravô, trisavô, longe pra caramba. Não tem problema. O que você vai ter que fazer é buscar a conexão dos documentos que te liguem do seu ascendente até você, ok? Que é, no caso, o descendente. Então, todo mundo que consegue provar 1% de sangue italiano vai ter o direito de realizar o processo de cidadania, ok? E só um detalhe interessante. Muitas pessoas, a gente já tem as que carregam um sobrenome italiano e tudo mais, né? E, além disso, a gente tem as pessoas que não têm o sobrenome italiano e que, às vezes, a história da família, né, se perdeu. E a pessoa não sabe que ela tem descendência italiana. E, às vezes, ela tem. Eu conheci vários casos de pessoas que falaram assim, quer saber? Eu vou procurar. Procuraram e encontraram. Então, assim, vale a pena também você dar uma pesquisada. Outra coisa também, muitas pessoas, só uma contextualização rapidinha, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha muitos imigrantes aqui, né, no Brasil, italianos, americanos, e o Brasil estava contra esses países, né, na Segunda Guerra Mundial. E para eles se esconderem, não sofrerem, né, tanto pela questão de ser contra, né, os próprios brasileiros na guerra, alguns mudaram o sobrenome para, né, não serem perseguidos, ok? Então, muitas pessoas têm descendente, mas, só porque eu não tenho nome, não sei o que lá, isso não significa que você não tem o direito, tá bom? A questão do sobrenome não tem problema, gente. O seu sobrenome pode ser Silva, mas se você conseguir provar que você tem um descendente e ligar ele a você através da documentação, você tem o direito. Acabou. Independente se você tem sobrenome ou não, ok? O importante não é o seu sobrenome. O importante é a ligação dos documentos do seu ascendente até você. Beleza? Bom, e a gente vai ter duas possibilidades para realizar esse processo da cidadania, ok? Ou seja, tem duas formas de você conseguir realizar esse processo. Desculpem. Tem duas formas. O processo via judicial, que é um processo que é realizado aqui no Brasil mesmo, que você dá entrada no consulado, ok? Então é feito por aqui, à distância. E o processo administrativo presencial, que é um processo que você vai lá na Itália realizar ele. É um processo mais rápido. Então, geralmente, as pessoas que... eu tô querendo morar agora na Itália, eu tô querendo fazer um estudo, eu querendo fazer uma coisa, eu preciso para agora. Geralmente, o pessoal opta pelo processo administrativo presencial, porque ele é mais rápido. Nós vamos falar hoje só do processo administrativo presencial. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a fundo sobre ele. Quais são, assim, os benefícios de eu ir lá e fazer o processo administrativo presencial? Primeiro que o processo é mais rápido, ele tende a ser de 3 a 6 meses, ok? Tirando casos, né, pessoal, como durante o período do Covid, que daí atrapalhou tudo, né, ficou tudo parado. Aí, óbvio que sim, né, algumas pessoas tiveram um problema um pouquinho maior de demora mesmo para realizar esse processo, mas por causa desse inconveniente, tá bom? Ou se também você chega lá e os seus documentos estão errados ou falta coisa do tipo. Aí, beleza. Mas se você vai lá com os seus documentos todos certinhos, ligando o seu ascendente até você, é rápido, é para ser de 3 a 6 meses. Geralmente tem gente que tira com 1, 2, até mais rápido que isso, tá bom?
A segunda questão é que você tem a oportunidade de conhecer a Itália. Você vai fazer o processo de cidadania? Poxa, aproveita e conhece logo a Itália. Se você tem descendência italiana, ir lá também vai fazer você conhecer um pouco da sua própria história. E a terceira coisa é a possibilidade de você entrar em contato com a cultura italiana. Porque a gente tem um pouco de estereótipos com relação à cultura italiana, né? Que o italiano é aquela pessoa que grita, que fala alto, que abraça todo mundo, que vem para minha casa comer, nananã. E a realidade não é bem essa, dependendo da região para onde você vai realizar o seu processo. Então, é legal também você ir lá e conhecer a própria cultura. Porque se você é uma pessoa que tem a vontade de um dia morar, eu vou fazer o processo agora, mas eu não vou morar lá agora. Não tem problema. Eu vou lá, mas vou fazer o processo agora, mas eu vou lá estudar um momento. Beleza, mas aproveita e vai lá, porque você vai ter contato com a cultura e você vai compreender um pouquinho melhor como funcionam as coisas. E olha, gente, às vezes a gente pensa assim, né? Não, mas aqui um país ocidental não vai ter tanta diferença, né? Gente, tem e muita. Muita mesmo. Então, eu acho muito interessante e válido a pessoa ir até lá também para se integrar um pouco da cultura, ok? Bom, e quais são os benefícios, então, do presencial se você sabe falar italiano? Vamos lá, então. Só vou explicar rapidinho para vocês, antes da gente ir para o próximo slide, para vocês entenderem como que funciona um pouquinho mais a fundo esse processo do presencial. Então, como acontece? Você vai chegar lá, na Itália, e aí, quando a gente faz o processo presencial, também envolve a questão de você fazer a residência, ok? Então, você vai ter que alugar um lugar para você ficar enquanto você faz o processo. Você leva todos os seus documentos no Comune, que é como se fosse uma prefeitura. É lá que é feito o processo de cidadania. Eles vão analisar todos os seus documentos, eles vão ver se está tudo correto, se está tudo bacana. E aí, depois que eles analisarem tudo isso, eles vão dar entrada. Aí, beleza. Você vai dar entrada. E aí, você tem que ficar um tempo em casa. Por quê? Passa o vigile, que é o policial. O policial vai passar lá para dizer assim, não, ele realmente está residindo aqui, né, para fazer o processo dele, então tá ok. Depois desse aval, aí sim o processo começa a andar. Inclusive, depois disso, se você quiser, você pode até voltar para o Brasil, tá? E depois voltar só para buscar seus documentos. Tem quem queira ficar. Até recomendo ficar. Se você tem tempo, aproveita, turista, passeia. Enfim, e aí é isso. E aí você vai, óbvio, ter que preencher alguns formulários, às vezes eles fazem alguma perguntinha para entender o processo e tudo mais, mas é isso. Depois eles chamam você para ir lá, fazer a sua identidade, aí depois se você quiser fazer o seu passaporte também tem outro lugar para você fazer o passaporte. Então é um processo simples, não tem muito segredo, ok? Mas aí, se você vai na Itália fazer esse processo presencial e você não sabe falar italiano, aí é problema. Por quê? Vamos falar um pouquinho de valores. Carol, mas eu não posso ir para lá falando inglês, tentar falar inglês com eles, espanhol? Gente, não. E aí você fala assim, nossa, eles não sabem falar inglês na Itália? A gente sabe e todo mundo fala inglês na Itália. A questão é que a galera fica assim, né? Poxa, você tá vindo aqui fazer a cidadania no meu país e você nem sabe falar minha língua? A galera fica bolada. Tem pessoas no Comune, que é onde você vai fazer o processo, como a prefeitura, que eles vão ser de boa, tranquilo. Só que tem gente que é encrenqueira. E aí, assim, né? Se chegar lá falando um portunhol, um inglês, eles simplesmente vão virar para você e falar assim, olha, não te entendo. Porque assim, né, na lei, no papel, você fala lá, mas não precisa saber falar italiano para tirar a cidadania. Realmente não precisa. Mas você tem que saber se comunicar para conseguir entender o que eles estão pedindo e o que você tem que fazer, né? Então, se você não sabe falar italiano, você vai ter que contratar o quê? Uma assessoria. Então, vamos falar de valores. Quanto que custa uma assessoria? Aqui eu coloquei, galera, os preços médios, assim, que eu conheço de pessoas que fazem o processo. Pode ter gente que cobra muito mais, menos já não, mas muito mais pode ser. Os valores, eles variam em torno de 2.000 a 5.000 euros, ok? Então, vamos lá, ó. Digamos que o processo, vamos fazer um mais ou menos, custa 3.000 euros, tá? Se você tiver aí com o seu celular, abre uma calculadora aí. 3.000 euros, vamos fazer vezes 6, que o euro, eu olhei hoje, estava 6,33, se não me engano. Vamos fazer vezes 6. Galera, dá 18.000 reais, ok? Para você contratar uma pessoa para ela fazer esse processo para você. E o que ela vai fazer? Literalmente te pegar, te levar lá para o Comune, falar para o Comune, ele veio fazer os processos, tal, você tem que preencher isso. Ele vai literalmente fazer a tradução para você das coisinhas que você tem que fazer, que são simples, ok? Então, ele vai te levar lá, vai falar com a mulher, você vai assinar o papel, ele vai falar onde você tem que ir, você vai lá, paga, ele te leva. Ele vai ser o seu chofer e tradutor. Exatamente isso.
Aí você vai pagar 18 mil reais para essa pessoa. Só que além da questão da assessoria, tem mais algumas coisas que você tem que pagar. Tem o valor dos documentos, que é fora. A assessoria, galera, é só essa questão de te levar nos lugares e falar por você, o italiano, que você não sabe no caso. A mais tem o quê? O valor dos documentos, que em reais vai dar mais ou menos 823. Depende de quanto está a cotação do euro, claro, né? Mais as despesas de moradia, ou seja, o aluguel do tempo que você ficar lá é seu, não está incluso naquele preço ali, entendeu? Então, aluguel, água, luz, é tudo por sua conta, ok? Então, você tem o valor do processo de cidadania do seu chofer da assessoria que você vai contratar, que vai ser em torno de 18 mil, ok? Mais a questão dos documentos, que daí já pode arredondar 20 mil. E aí depois ainda você tem as despesas. Imagina despesas de aluguéis, dependendo do lugar onde você vai, o aluguel não é tão caro, mas você vai pagar mensalmente e um valor em euro, né? Então, assim, é bem elevado. Mais as suas despesas de água, luz e também a questão de comer, né? Então, tem todas essas despesas que você tem que pagar se você não sabe falar italiano. Tá, Carol, mas e se eu souber falar italiano? Ah, galera, se você sabe falar italiano, o que você vai ter que pagar? O valor dos documentos e as suas despesas. Esses 18 mil reais, 20 mil reais, vamos arredondar, você não precisa pagar, porque você mesmo vai fazer o seu processo, ok? Você vai lá, vai falar com eles, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que assinar, o que eu tenho que fazer. Você vai conversar com eles tranquilamente. Aí, raciocina comigo. O que compensa mais? Você pagar 20 mil reais para uma pessoa ser o seu chofer e te ajudar a falar por você, te levar nos lugares, ou você pagar um curso de italiano, fazer um curso de italiano para aprender uma língua nova, que vai te agregar muito, que é latina, inclusive mais fácil para nós que falamos português, que também é uma língua latina, e até quando você for lá, conseguir se integrar com maior facilidade na sociedade. Se o seu plano é estudar, morar, ter uma experiência lá, saber falar italiano vai te ajudar anos luzes. Você pode fazer um curso e depois ir para lá e aprimorar, colocando ele em prática lá, conversando com as pessoas e tudo mais. Não é muito melhor você pagar um curso de italiano do que você pagar 20 mil reais para uma pessoa que vai ser seu chofer? Além de você fazer o curso, adquirir a língua, conseguir ser independente na Itália, ter uma experiência incrível lá, você mesmo consegue fazer o seu processo de cidadania. O que não falta na internet, galera, é gente que dá todas as instruções para vocês fazerem o processo de cidadania, ok? Então você fala assim, Carol, mas é muito difícil, vou chegar lá. Não, não é, galera. É fácil. E eu falo para vocês porque euzinha já trabalhei com uma assessoria, ajudando as pessoas, levando tal. Então, não é difícil. Confia em mim, sério mesmo. E aí surge a tão famosa perguntinha na cabeça da pessoa, né? Mas, Carol, qual é o nível de italiano que eu preciso ter para conseguir me virar e realizar o processo de cidadania? A gente tem 3 níveis no quadro europeu de idiomas, né? É o nível básico, intermediário e o avançado. Você não precisa ter o curso avançado, você precisa ter o intermediário básico, ok? Por quê? Quando você vai chegar lá, não é que você tem que descrever como foi a sua vida e não, você tem que preencher um formulário básico, você tem que assinar alguns papéis, você tem que saber responder algumas perguntas que ela te fizer básicas, tipo assim, esse documento é do seu avô, você tem que saber responder algumas coisas básicas. Então, não, você não precisa ter o avançado, falar os dialetos, nada disso, entendeu? O intermediário já vai estar ótimo para você conseguir se comunicar. Tá bom? O que eu aconselho pro pessoal? Você vai fazer o seu processo de cidadania? Se você puder, vai um mêsinho antes. Se integra ali, conversa com a galera, já treina o italiano. Vai ser uma experiência incrível para você. Vou contar uma coisa que aconteceu. Só para vocês terem noção de como que são os italianos. Porque, galera, fala sério, né? A galera tá indo lá fazer o processo de cidadania e aí ela não sabe falar oi em italiano. Tem gente que vai para lá assim. E mesmo tendo assessoria que ajuda, mesmo assim eles ficam meio assim, tipo, sabe nem falar obrigado em italiano. Eles ficam meio tipo assim, sabe? Vou contar para vocês. Eu tava trabalhando nessa empresa, né, de assessoria. E aí, eu fui levar um senhorzinho para ele pegar o passaporte dele. Aí, quando ele pegou o passaporte, a mulher falou bem assim, assina aqui. Aí ele ficou meio perdido. Aí eu fui traduzir para ele, ó, você tem que assinar aqui. Traduzido do italiano para português. Galera, aquela mulher, ela virou um bicho. Ela gritou. Ela falou bem assim,
Você não tem que traduzir nada para ele, não. Ele não tá pegando a cidadania italiana. O mínimo que ele tem que entender é aonde ele tem que assinar essa porcaria. Ainda falou assim. Ela ficou bravíssima. Eu que não sou brava também. Aí já encarei ela. Falei assim, mas ele é um senhor, ele não consegue... Dei um migué, né, galera? Porque ele não era tão velho, não. Mas assim, ela tinha razão. Ela falou para ele assinar e ele não entendeu. Então, assim, como eu disse, você não é obrigatório você saber falar italiano para você conseguir tirar a cidadania, mas ela vai te facilitar, assim, 100% do seu processo, entendeu? Então, você vai lá pegar o passaporte, você não sabe falar obrigado, você não sabe falar bom dia. Poxa, você tá pegando uma cidadania, uma nacionalidade, você não sabe nem dizer obrigada. E mesmo, gente, às vezes você falando obrigado e bom dia também não é o suficiente. Porque o pessoal fala uma perguntinha, fala uma coisa e você fica perdido, sabe? Se você paga uma assessoria e ela quer te passar a perna, fala que, tem que pagar isso de taxa, me faz a transferência. Você paga, porque você não entendeu nada que a mulher falou. Então, assim, é até uma questão de segurança você conseguir falar pelo menos o mínimo, ok? Então, gente, só para vocês terem uma noção, se você conseguir falar italiano intermediário, você vai lá, realiza o seu processo, paga muito mais barato no seu processo, tem uma imersão cultural, tem um processo lindo de fazer o seu requerimento de cidadania. Então, assim, são muitos benefícios com relação a você conseguir a cidadania sabendo falar italiano, gente. Muitos, 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 muitos. Uma questãozinha importante que eu sempre falo para a galera. Você que tem descendência e quer realizar o seu processo de cidadania, não demore. Por que eu falo isso? Vou explicar para vocês. Tô suando aqui, acho que tá me dando uma febre e tá saindo, mas vamos lá. O processo, ele tá ficando cada vez mais difícil, porque eu vou explicar para vocês. A gente teve um momento um pouco difícil aqui, né, pandemia e tudo mais, muita gente ficou desempregada. Quem tinha, galera, quem sabia que tinha descendência, foi para a Itália. Eu vi uma reportagem esses dias falando que o número de pessoas indo para a Itália, morar lá através do processo de cidadania, durante esse período que a gente teve de 2019, 2021, cresceu muito, muito mesmo. E o tempo inteiro tem gente indo para lá fazer processo de cidadania. Se você colocar na internet assessoria, vai aparecer 57. Por quê? Se tem número, é porque tem gente indo lá fazer. E, gente, tem mesmo. Tem muita gente que vai lá fazer o processo. E aí os italianos ficam meio assim, né? Tá, muita gente fazendo processo, não estamos dando conta nem da gente, e essa galera toda aqui. Eles ficam um pouco assim, às vezes. Então, Carol, eles vão tirar isso do 1%. Não, não vão, segundo a minha opinião. Mas o que eles puderem fazer para dificultar o processo, eles vão fazer. Vou dar exemplos para vocês. Antigamente, até a entrevista com o meu tio que eu fiz, lá ele relata, né, que a minha tia, ela não precisou fazer nenhuma prova para pegar pela questão de casamento. Casou, depois de 2 anos, automaticamente ela pegou, deu entrada lá de boa. Atualmente, gente, eles colocaram uma leizinha que se você casou com uma pessoa que é italiana, que fez o processo de cidadania, ou que, enfim, já estava lá, já tinha tudo, você obrigatoriamente tem que fazer a questão da prova do B1, ok? Então, assim, foram muitas leis que mudaram daquele período para atualmente. 20 anos atrás, você não precisava ter uma prova do B1 para você conseguir realizar o processo de cidadania de uma pessoa que é casada passar para você. Atualmente já precisa, ok? Tanto que eu tenho vários alunos que fazem aula aqui porque realmente eles são casados com italiano e tem que fazer a questão da prova, tá bom? E aí, o que acontece? Além disso, tem outras leis que eles vão fazendo, porque a Itália, a gente tem que ter noção que é um país que ela recebe muito imigrantes e também refugiados. É difícil para eles a administração de tanta gente. Então, às vezes, eles vão criando algumas leis, mesmo que pequenas, que vão dificultando o processo. Então, para que você esperar se você sabe que você tem a descendência, entendeu? Vai lá, corre atrás dos seus documentos. Se você puder, realize aulas de italiano, tá? Realize porque vai ser mais fácil para você o seu processo. Gente, a língua italiana, ela não é uma língua difícil,
ok? Às vezes você escuta assim uma pessoa falando com um dialeto misturado, você fica assim, meu pai. Mas se você senta para ler, para compreender o porquê daquela fonética, de tal questãozinha, você vai ver que não é difícil, é uma língua latina, pessoal. Então, a gente não tem tanta dificuldade como aprender outras que, por exemplo, não são latinas, ok? Então, se você tem descendência, não demore para fazer o seu processo, porque assim fica mais fácil para você o desenvolvimento dele. Até porque se você demorar muito, depois pode ser que fique mais complicado, ok? Benefícios da cidadania italiana. Quais são os benefícios? Tá, Carol, vou pegar a cidadania italiana para quê? Bom, vamos lá. Primeiro que, né, temos muitos brasileiros que têm esse sonho de ir para os Estados Unidos, às vezes tem o visto negado e tudo mais. Para os Estados Unidos, quando você tem a cidadania italiana, você não precisa de visto, ok? Ah, Carol, mas eu fiquei sabendo de gente que já foi barrada mesmo tendo passaporte. Depende do que você fez antes disso, da sua ficha criminal, coisas desse tipo. Então, claro, né, gente? Tem que ter também um senso das coisas. Mas sim, você com passaporte italiano, você não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Tem muitas pessoas que fizeram a cidadania e foram para lá, enfim, morar lá com a questão do próprio visto. Acabou e voltou a energia. Achei que tinha acabado a energia. Mas vamos lá, então. Então, muitas pessoas, elas vão para lá... Voltou. Muitas pessoas vão para lá, fazem a cidadania para conseguir exatamente... Ai, Deus. Esse processo, tá bom? De conseguir para os Estados Unidos. Depois tem também a questão de você poder morar em qualquer país da Europa. Se você tem um passaporte italiano... Ah, Carol, mas vou fazer cidadania, mas eu não quero morar na Itália. Tudo bem, tem outros países que você também pode morar. Eu sei de pessoas que moram na Bélgica, na França e por aí vai. Você tem opções, entendeu? Você tem liberdade de se movimentar para mais lugares. E também depois tem a questão de estudo, que vou até fazer uma livezinha depois explicando para vocês mais sobre essa questão de estudo, sobre valores e tal. Na Itália, o estudo relacionado com o Brasil, comparado, né, ele é bem mais em conta. Então, se você tem vontade de fazer uma especialização, um mestrado, uma graduação, claro que você pode tirar o visto de estudante, mas é muito mais fácil você conseguir ir para lá, morar, fazer tudo mais do processo, tendo já a sua cidadania. Então, são muitos os benefícios, né? Te dá um pouco mais de liberdade de você conseguir, enfim, se movimentar de um lugar para o outro. Gente, a energia está acabando e voltando aqui. Mas vai dar bom. Se mantenham firmes. Bom, então aqui a gente analisou um pouquinho para compreender o que é esse processo de cidadania, né? Como eu faço, quem tem direito, como que funciona. E depois também, como eu consigo fazê-lo de forma mais barata por eu saber italiano, ok? Então, valorizem, vocês que têm descendência, valorizem, aprendam a língua para vocês conseguirem ir lá e conhecer a história da própria família de vocês, ok? Não percam essa oportunidade. E para vocês que me mandam sempre mensagem, Carol, você tem vaga, eu queria muito fazer aula. Gente, fiquem calmos. Estou preparando tudo para você também ter a oportunidade de fazer as aulas e conseguir ir para a Itália realizar o seu processo de cidadania, economizando muito, beleza? Então, fiquem ligados, tá? Muito obrigada por todos que participaram. A gente volta amanhã no mesmo horário, ok? Um abraço.